Nós estamos mostrando já há alguns dias o drama de uma família. Cidade Alerta mostrou o caso em primeira mão, o caso do Yuri, garotinho de 13 anos que estava desaparecido na Grande São Paulo, saiu de casa para soltar pipa. Saiu de casa para soltar pipa com os amigos e não voltou mais. Férias escolares, a criançada em casa, precisa buscar uma ocupação, precisa se divertir. O garoto foi soltar pipa, mas algo aconteceu. E hoje, atenção, Edu, vem cá. Hoje, a família recebeu a notícia que ela não queria receber. Hoje, um corpo foi encontrado perto da casa da família. A dona Yara, mãe do Yuri, foi até o local e reconheceu o filho por causa de uma cicatriz. A mãe teve que fazer o reconhecimento do corpo. A ordem natural da vida qual é? Um filho enterra um pai e uma mãe depois de muitos e muitos anos de vida. Mas quando algo acontece e quebra esta ordem natural da vida, onde uma mãe tem que enterrar o seu filho pequeno, é uma das maiores tristezas. Eu não consigo imaginar a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho. Esse garoto estava apenas começando a vida. A polícia foi chamada e recolheu vários objetos que podem ajudar a identificar o assassino. A polícia diz que não tem ninguém preso até o momento. A Secretaria de Segurança Pública diz que não tem ninguém preso, mas já tem um mandado de prisão. O suspeito já foi identificado. O homem acusado de matar o garoto já foi identificado. A gente quer saber por que ele fez isso. Ele conhecia a família? Ele era da família? Ele era um amigo? Ele é um estranho? Ele pegou este garoto aleatoriamente ou ele estava já seguindo este garoto? Tudo sobre o caso Yuri você vai ficar sabendo aqui. O nosso repórter, o Dionísio Freitas, vai estar com a família. Vai conversar com a família do Yuri ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu peço a sua atenção para este caso, porque a gente, infelizmente, vai utilizar este caso para pedir você pai, você mãe, você tia, você tio, vô, vó, redobre a atenção com as crianças, porque infelizmente nós vivemos em um local perigoso. Então daqui a pouco eu vou trazer todas as informações do caso Yuri. Eu quero mostrar para você o caso Yuri. Yuri, 13 anos, estava soltando pipa com os amigos, de repente ele desaparece, os amiguinhos olham, cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Yuri sumiu. Yuri desapareceu. Aqui na Grande São Paulo. Ele saiu para soltar pipa com os amigos, não voltou mais. Época agora de férias escolares, o garoto tá na rua, tá brincando. Foi comigo, assim foi comigo, assim foi com o Percival. Na época das férias, saíamos para brincar. Hoje, um corpo foi encontrado perto da casa da família. A dona Yara, mãe do Yuri, foi até o local e reconheceu o filho por causa de uma cicatriz. A polícia já foi chamada e recolheu vários objetos que podem ajudar a identificar o assassino. O nosso repórter, o Dionísio Freitas, está nesse exato momento com as tias do Yuri. A mãe está ali, mas a mãe não tem condições de falar. A mãe está completamente destruída ao reconhecer o filho, ao saber que o filho foi morto por alguém. E o pior, sem nenhum motivo. Por quê? Era um garoto do bem, era um garoto bacana. Vamos fazer o seguinte, eu já vou entrar nesse assunto para você que acompanha o Cidade Alerta. Tem um recado do Bate e a gente volta na sequência com todas as informações do caso Yuri. Cidade Alerta quer justiça neste caso, hein? Eu volto já. O garoto que saiu para soltar pipa com os amigos não voltou. O corpo dele foi encontrado hoje. A própria mãe fez o reconhecimento. Apenas 13 anos de vida, um garotinho com uma vida inteira pela frente, férias escolares. O garoto Yuri acabou sendo morto. Por quem? Por quê? São perguntas que serão feitas ao delegado. Daqui a pouco o Dionísio está com a família do Yuri. A mãe não tem condições de falar, até aceitaria conversar conosco, entrar ao vivo. As tias vão conversar conosco, o Dionísio está com elas. Eu vou chamar agora um recado do Luiz Bate. Eu volto em 1 minuto com a cobertura do caso Yuri, por favor. Seguinte, vamos entrar agora no caso Yuri. Eu quero que você assista comigo. Caso Yuri, 13 anos, estava desaparecido em Itapevi, na Grande São Paulo.
Ele tinha saído de casa para soltar pipa com os amigos e não voltou mais. Hoje, um corpo foi encontrado perto da casa da família. A dona Yara, mãe do Yuri, foi até o local e reconheceu o filho por causa de uma cicatriz. A polícia foi chamada e reconheceu vários objetos que podem ajudar a identificar o assassino. Deixa eu conversar com o Dionísio, nosso repórter. Ele está com as tias do Yuri. A mãe não tem condições de falar, a mãe está sob o efeito de remédios, de calmante. A mãe está abalada, a mãe está destruída. Por quê, minha gente? A ordem natural da vida é um filho enterrar a mãe, um filho enterrar o pai, depois de muitos e muitos anos vividos. Quando uma mãe tem que enterrar o filho é porque algo errado aconteceu. Eu não consigo imaginar a dor. Eu já tive alguns amigos que perderam os filhos. Eu sempre digo isso, eu não consigo imaginar essa dor que é uma mãe enterrar um filho de apenas 13 anos de vida, onde você olha para o teu filho de manhã e você fala, já escovou os dentes, menino? Ele fala, já, deixa eu ver. Ah, não, mãe, eu vou agora. Ô, mãe, o que eu vou fazer hoje, mãe? Estou de férias na escola. E a mãe tem que ficar achando atividades. A gente vive num país que não oferece e nunca ofereceu para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças condições. Brincar na rua já não dá mais. Porque você pode ser assaltado, você pode ser atropelado. Áreas de lazer não existem. Mas a criançada vai, acha um jeito, acha uma atividade. E aí o teu filho sai para soltar pipa e não volta mais. Dionísio, você está com a família, conta pra gente um pouquinho do que aconteceu. O corpo foi encontrado hoje e já foi reconhecido pela família. Dionísio, boa tarde para você. Oi, Gotino, boa tarde a todos que acompanham Cidade Alerta. Gotino, a família reconheceu o corpo por volta das 11 horas da manhã, que é o horário em que a mãe, a Yara Gisele, recebeu a notícia de que um corpo, que poderia ser do Yuri, foi encontrado a cerca de 2 quilômetros do local onde nós estamos. A família mora em um quadrado aqui no Itapevi. A avó mora um pouquinho mais acima, a tia um pouquinho mais abaixo e a mãe logo em seguida. Saiu todo mundo correndo, Gotino. Foi todo mundo até esse local, uma área de mata fechada, um local onde apenas as crianças costumam entrar para soltar pipa e lá eles encontraram a cena de uma tragédia. A Yara, ela só conseguiu chegar a alguns metros de proximidade do corpo, porque logo de longe, na descida de um barranco, ela reconheceu as pernas do filho. Logo em seguida, ela viu que em um dos pés existia uma cicatriz no mesmo local onde o Yuri tinha essa cicatriz e ela já entrou em desespero, precisou ser retirada do local, foi dopada. Um dos tios foi até ao local, se aproximou ali junto do corpo, reconheceu como sendo do Yuri, foi ao IML, também fez o reconhecimento. Então a família, mesmo com todo esse drama que vem enfrentando, que vem sofrendo, que nesses 6 dias eles se desdobraram sem dormir várias noites na tentativa de encontrar o garoto, a família tenta e espera ouvir da polícia uma informação que seja contrária a essa, mesmo diante de tantas confirmações. O Yuri teria sido encontrado com um saco amarrado na cabeça, bastante agredido. Eu estive no local agora há pouco, Gotino. Logo mais você vai acompanhar a reportagem completa sobre esse caso. Nós encontramos no local um pedaço de madeira com vários pregos. Provavelmente isso foi utilizado como arma contra o Yuri e ele estava bastante machucado. Ao meu lado, a Fernanda, desse lado a Janaína. Elas vão conversar um pouquinho com a gente. E Fernanda, muito obrigado pela participação no Cidade Alerta. Vocês encontraram, você não chegou a ir lá, ouviu o depoimento dos seus irmãos. Você ouviu um depoimento muito difícil. O corpo do Yuri estava bastante machucado. E a informação de que ele foi abusado é real? É real. Boa tarde. A família, quando vieram avisar a gente, umas 11 horas da manhã, que apostaram no Face, que meu sobrinho tinha aparecido morto, gente. E a gente tinha esperança dele estar vivo, sabe? Porque a gente já levantou de manhã na busca de encontrar ele. Porque ele não era uma pessoa má. Como que o ser humano pode fazer isso? Como? A capacidade do ser humano de ferir outro, uma criança que não pode se defender. Que a gente não sente na hora, impotente assim, de saber
que ele gritou, que ele chorou, que ele pediu. E ninguém fez nada, gente, como tia, como mãe, como vó, não tava lá. E eu sabia, eu sentia dentro do meu peito. Quando os outros falavam que encontrou ele, que viu ele, o Yuri. Não é de abandonar a família, de largar. Entendeu? Ele queria ser o mais velho dos irmãos, ele queria cuidar, ele queria proteger a mãe dele. Quando o pai abandonou, ele se agarrou, ele achou que ele era o filho mais velho dela. Ele tinha muitos sonhos. Mãe, eu vou comprar uma casa, eu vou te ajudar, mesmo que o pai abandonou. Não precisa da pensão dele, mãe, eu vou te ajudar. Ele fazia isso. Todo mundo conhece o Yuri em Itapevi, todo mundo conhece. Você vai lá, o Yuri é uma pessoa amada. Ele saiu pra empinar pipa só. Por Era quê? para ser uma brincadeira. Normalmente, nas férias, ele fazia isso, né? Saía de casa, Gotino, o local onde o Yuri costumava soltar pipa ficava a 200 metros da casa onde ele morava. Ele apenas dobrava uma esquina, subia uma ladeirinha, era o local onde ele sempre brincava e a família não sabe como é que ele foi parar nesse matagal. Não, a gente não sabemos onde, porque encontraram com ele, um vizinho nosso encontrou com ele. E onde você vai? Vou empinar pipa. Como que ninguém viu? Como que ninguém sabe? Né? Todo mundo conhece o Yuri, tem câmera ali em cima. Quando a gente pediu pra polícia, a gente pediu. A porta tava fechada da cadeia pra gente. Porque minha irmã falou pra ele assim, talvez ele tá morto. Eles abriram a cadeia, a porta pra minha irmã fazer o boletim de ocorrência. Mas por que não foram? Nenhuma viatura foi em casa lá bater pra falar, olha, encontrou o Yuri, como tá? Eles não sabiam. O policial ontem falou pra mim assim, não tô nem sabendo desse caso. Pra você ver. Gotino, a Fernanda, ela tá bastante abalada porque ela estava contando pra gente um pouquinho antes desse ao vivo que ao lado da Yara, foi ela quem ajudou a criar o Yuri. Ela quem cuidou dele, mantinha um convívio com ele, ajudava a educar. A Yara não tem condições de falar com a gente, mas a Fernanda fez questão de conversar. Tentar mostrar o desespero Dionísio. da família, a dor da família e a família que aguarda. Oi, Gotino. Dionísio, eu já continuo com você está fazendo um ótimo trabalho. Os meus sentimentos à família, eu quero que você já volte, por favor, com a Fernanda e com a Janaína, por gentileza. Mas eu tô com um delegado aqui que aceitou conversar conosco. Eu não vou mudar de assunto não, é o mesmo assunto, mas eu acho importante a gente ouvir o delegado no meio dessa transmissão, porque o doutor Aloísio, um delegado experiente que já aparece aqui, doutor Aloísio Mendonça Neto está com a gente aqui, por quê? Porque o corpo foi encontrado, o corpo foi reconhecido, mas a gente precisa saber quem fez isso e por quê. Eu acabei de receber a informação aqui do Dionísio que o garoto foi encontrado com um saco amarrado na cabeça, com muitos ferimentos. Pode ter acontecido um crime sexual também. Meu Deus do céu, quem é que faz uma maldade dessa com um garoto de 13 anos que é querido no bairro? Um garoto de 13 anos, praticamente a idade do meu filho tem 12. Um garoto de 13 anos que chega pra mãe e fala, mãe, eu não vou te deixar na mão. Um dia eu ainda vou te comprar uma casa. Um garoto de 13 anos é morto de uma forma misteriosa. Isso não pode acontecer. Um garoto que sai para empinar pipa, meu Deus do céu. Por isso que eu quero conversar aqui com o doutor Aloísio. Doutor, a polícia já sabe quem fez essa barbaridade, quem cometeu esse crime cruel, quem matou esse garoto dessa forma. A polícia já sabe, a polícia já prendeu. Por que que fez isso? Conta pra gente. Obrigado por atender aqui o jornalismo da Record. Boa noite pro senhor. Boa noite, Gotino. Boa noite aos ouvintes. Nós temos... Esse caso nos comoveu também. Nós, apesar da experiência, eu tenho uma equipe experiente, mexeu bastante com a gente, então nós estamos com isso desde a quinta-feira de madrugada, que foi quando foi feito o registro do desaparecimento do Yuri. Tanto que na sexta-feira já identificamos o provável autor, chances de quase 100% de ser o autor do crime,
inclusive com prisão já decretada a nosso pedido. Fomos ao judiciário, mostramos as provas que nós possuímos e, de imediato, o judiciário concordou com a expedição de uma prisão temporária desse indivíduo. Oficialmente, não temos ainda a identificação do corpo. O IML ainda não nos passou, de forma documental, a identificação correta do corpo, do menino localizado. Mas, infelizmente, oficiosamente, nós já sabemos que trata-se do garoto Yuri. E, como você disse, tem sinais, sim, de violência, além do saco na cabeça, né, que foi colocado. Há, sim, indícios, veja bem, isso de forma oficiosa, de que houve, sim, violência sexual. Agora, estamos aguardando a confirmação do IML. Doutora Luiz, quem fez isso? A polícia já sabe quem fez e por que fez? A motivação do crime? Sim, nós temos bastante, mais do que indícios, eu direi assim. Foi uma conotação sexual. Infelizmente, houve uma conotação sexual nesse crime e o menino foi violentado e iria dizer para a mãe o que aconteceu. O autor, para que isso não acontecesse, matou o menino. Ele foi escolhido aleatoriamente? Já tinha essa pessoa, esse criminoso já estava com a ideia de pegar esse garoto, já estava seguindo este menino, ou ele aleatoriamente pegou o Yuri? Não, segundo informações que nós temos, ele já era conhecido da família, de familiares. Então não foi aleatório, ele realmente já havia um contato com o Yuri, ele já possuía um contato com esse menino. Então não foi de forma aleatória, não, foi pré-determinado isso daí. Doutora Luísio, ele é considerado foragido, ele já foi localizado, ele já está com a polícia? O que o senhor pode falar sobre a prisão deste homem? Ele está foragido, é considerado procurado e a minha equipe está em cima desse caso, meu delegado assistente, doutor Daniel, meu corpo de investigadores, estamos em cima disso. É uma questão de honra para a gente, a prisão desse indivíduo o mais rápido possível. Doutora Luiz, eu respeito muito o trabalho da polícia, eu trabalho ao lado aqui do Percival de Souza, também do Renato Lombardi. Eu coloco o Cidade Alerta à disposição, se o senhor quiser, não sei se tem já um retrato falado ou uma foto deste homem, as características dele, o nome completo, se o senhor quiser, fique à vontade. Se o senhor achar que não é o momento, também fique à vontade. A gente não quer atrapalhar as investigações, o que a gente quer nesse momento é pedir por justiça, porque a gente tem uma família que recebeu aqui o Cidade Alerta e que pede por justiça nesse momento. Aquilo que o senhor entender que é melhor, a gente acompanha a orientação do senhor. Nós vamos analisar, porque existe um problema com relação a isso. Tendo ocorrido a conotação sexual e sendo a vítima menor de idade, existem alguns empecilhos legais. Fora a comoção que isso pode ocorrer. Nosso receio é com a foto, a identificação dele, a população se revolte e queira fazer justiça com as próprias mãos. Nós estamos analisando a divulgação dessa foto. Assim que possível, nós vamos divulgar, pode ter certeza disso. Muito bem. Doutora Luiz, obrigado por atender aqui o jornalismo da Record. Então eu vou voltar agora com o Dionísio, porque o Dionísio está com a família. Eu quero, Dionísio, que você passe essas informações para a família. Não sei se as tias ouviram, a mãe não está em condições de conversar com a gente, mas Dionísio, ele nos passou informações importantes. A polícia já sabe quem é, a polícia falou que é uma pessoa conhecida da família e que já estava seguindo os passos do Yuri, que Yuri não foi uma escolha aleatória. Este homem foi para atacar Yuri,
E Yuri, que é um menino correto, um menino, quando ele foi atacado, ele disse, vou contar para minha mãe. E aí o agressor falou, não vai não, porque você vai morrer, e matou o garoto. É isso que é muito triste, porque é um menino que falou que ia contar porque estava sendo vítima de uma agressão, estava sendo violentado. Então, a polícia já sabe quem é, já tem todas as informações, ele é considerado foragido. Dionísio, siga com a família, por favor. Gotino, a família estava escutando sim. A notícia pegou a família de surpresa. A Janaína, que vinha acompanhando o trabalho da polícia e que vinha junto com o restante da família tentando divulgar mais informações para a Yara, que é a mãe, ela já tinha me falado logo cedo que vocês desconfiavam que tinha que ser alguém muito próximo dele, que ele jamais iria para aquele local se não fosse alguém conhecido. Mas vocês têm alguma ideia de quem possa ter sido essa pessoa depois dessa notícia dada pelo delegado? Não. Como não tinha certeza de quem era, achava que era alguém próximo ali, porque o Yuri jamais iria com alguém estranho, só se fosse uma pessoa conhecida. Vocês chegaram a cogitar a hipótese de que ele tivesse sido arrastado, porque sozinho para ali ele não iria? Ele não iria. Sem conhecer a pessoa, ele não iria. Só se ele conhecesse a pessoa. Ô Fernanda, você que era a segunda mãe do Yuri, vocês tinham notado algum comportamento diferente nele nos últimos dias, antes do desaparecimento? Algo que pudesse conotar aí a hipótese dele ter sido abusado por alguém? Não, de forma nenhuma, nunca. Nunca passou para a cabeça da gente essas coisas, porque ele falaria pra gente, ele falaria pra mim, ele falaria pra avó dele, ele falaria pra gente que ele é uma criança que ele não tem medo de nada. Mas ele era muito gentil também, ele pode ter sido atraído. A bondade dele. A bondade dele. Jesus fez isso, meu Deus. Foi a bondade dele. Foi a bondade. Sabe, como uma pessoa que diz que tá falando que conviveu com a gente. Quem conviveu com a gente que ia fazer isso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nem que achou o cara que pegou ele. Eu não acredito porque eu não vi. Eu não vi esse cara. Eu não vi esse monstro, eu não vi ele, eu não sei, eu não vi. Você só vai acreditar quando a polícia mostrar quem foi? Só na hora, só quando a polícia fala realmente. Porque agora a polícia achou, porque não achou o Yuri vivo. Eles deveriam ter achado o Yuri vivo. Era isso que eu queria, era isso que... Minha mãe, minha irmã, eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando nisso. O Yuri era um menino, nós estivemos na rua onde ele morou, Gotino, um menino que tinha muitos amigos. E amigos não apenas da idade dele, pessoas mais velhas, adolescentes, jovens eram muito amigos deles. Nós ouvimos vários depoimentos de pessoas próximas à casa onde ele morou. E a família nunca conseguiu, Janaína, perceber que alguém poderia estar tentando aliciar o Yuri. Alguém que poderia estar tentando atrair ele. Ele nunca chegou conversando nada para vocês? Não, nunca chegou conversando nada. Ele sempre, como uma outra criança, brincava, ria e tudo. Você nunca ia passar pela cabeça que tinha alguém ali no meio. E é muito esquisito. Não dá para acreditar que é uma pessoa em volta da gente. Vocês acreditam que pode ser algum familiar? Não, isso não, jamais. Familiar não. Mas alguém que convive ali por perto da rua pode ser, né? Mas familiar não. Porque a gente são todo mundo bem unidos. Não tem como acontecer isso. Dentro de casa vocês acham que não aconteceu? Não. Alguém de fora. Amizade, mas de dentro de casa não. Porque o dia a dia deles era dentro de casa, era só eles. Tinha que ser lá fora. Alguém que já estava observando a hora que sai, a hora que entra. Eu acho que ele foi com essa pessoa porque conhecia e era próximo. Então é isso, Gotino, a família que tenta agora digerir como tudo isso aconteceu. Primeiro a notícia de que o garoto foi encontrado morto e agora de que o assassino está bem mais próximo do que eles imaginam. Olha, Dionísio, você viu, né? A família foi surpreendida com essa informação. O delegado nos atendeu aqui em primeira mão, não tem ninguém preso nesse caso, mas a polícia já sabe quem é e este homem está foragido. A polícia está fazendo neste momento diligências. Equipes da polícia seguem neste momento atrás deste homem.
E o delegado foi taxativo aqui, o delegado falou, ele conhecia o Yuri, ele conhecia a família. Um caso emblemático, a polícia está trabalhando muito nesse caso, Percival. Está trabalhando e está trabalhando bem, conseguiu ter detalhes sobre o assassinato, as circunstâncias. E eu, depois de ter as informações do delegado, a minha preocupação, Gotino, que esse tipo de predador, esse tipo de maníaco, ele pode ter outras vítimas. Pode ter outras vítimas vou aproveitar o que você está falando. Chegaram já as imagens do local? Pode colocar no ar as imagens do local onde o garoto foi encontrado. Ele subiu nesse monte para soltar pipa. E foi aí que este homem o pegou. Dionísio, passa essa informação essa informação não, é uma opinião, por favor. É uma sugestão. Que essas mulheres não fiquem em casa sozinhas esta noite. Este homem está solto. Ele já sabe, obviamente, que a polícia está na busca por ele. E essas mulheres estão numa casa. Se ele conhece a família, essas mulheres podem estar em perigo. Por favor, Dionísio, passa essa informação. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem completa do caso Yuri. A gente foi até o local onde o corpo do garoto foi encontrado. Um corpo foi encontrado hoje. A mãe Yara reconheceu o garotinho que saiu para soltar pipa e foi encontrado morto, com sinais de violência sexual, um saco plástico na cabeça. O menino saiu para soltar pipa. O delegado entrou ao vivo no Cidade Alerta hoje e contou que o assassino está foragido, mas que era alguém que conhecia a família. Essa notícia pegou todos de surpresa. Me dá a imagem da mãe do Yuri. Quando a mãe do Yuri recebeu agora a informação de que é um homem conhecido, olha o momento que ela recebe a informação de que o assassino do filho dela é uma pessoa conhecida. Vem cá, por favor. Sabe por que essa mulher está desesperada desse jeito? Porque quem matou o Yuri é uma pessoa que ela abriu as portas da casa dela, a família abriu as portas dessa pessoa e acolheu esta pessoa. Num momento de dificuldade da vida, a família recebeu essa pessoa e ajudou essa pessoa. Veja como a mãe reagiu ao saber quem cometeu o crime. A polícia já sabe quem foi, a polícia já está procurando pelo assassino. Luiz Bate vai dar um recado. Eu volto em 30 segundos com essa história, a história do Yuri. É uma história que sofreu uma reviravolta nas últimas horas, porque quem matou o garotinho que saiu para soltar pipa, a família conhece. É um traidor, não é apenas um criminoso, é um traidor. Eu volto em 30 segundos. Muito bem, o caso Yuri. O garoto que saiu para soltar pipa em Itapevi não voltou mais, a família desesperada. O que a família fez? Procurou a polícia. Hoje o corpo foi encontrado. As tias, a Janaína e a Fernanda, falaram com a gente emocionadas. A mãe não tinha condições de falar, mas a mãe recebeu a informação de que a polícia já sabe quem matou o filho dela. E a mãe resolveu ir ali, ao lado do Dionísio, para conversar com a gente, porque essa mãe está indignada, porque a gente descobriu que a pessoa que matou o Yuri, o garotinho que estava desaparecido, é sim uma pessoa ligada à família, uma pessoa que a família acolheu, uma pessoa que a família abriu as portas para ajudar. O Dionísio está lá com a família, com a Yara, com a mãe do Yuri, com a tia também. Ô Dionísio, essa informação que nós passamos hoje aqui caiu como uma bomba. Além da dor, desse momento triste, a família foi surpreendida, porque a família acreditava que um desconhecido tinha pegado o garoto. Mas não! A família conhece o assassino, não é isso, Dionísio? Conhece muito bem, Gotino. Infelizmente, a Yara Gisela, ela estava em casa, estava lá, ela estava acordando do sedativo. Quando houve a primeira entrada aqui no Cidade Alerta, nós estávamos conversando com a Fernanda e com a Janaína, quando ela, acompanhando, viu uma mensagem no celular. Segundo essa mensagem, o acusado teria sido uma pessoa que elas acolheram dentro de casa, que a Fernanda, irmã da Yara, teria acolhido dentro de casa por pena, uma criança, um adolescente que seria encaminhado ao conselho tutelar, uma pessoa que cresceu junto com elas, que conhecia a rotina,
por que essa pessoa teria sido encaminhada ao Conselho Tutelar, Gotino? Porque existia uma informação de que lá no passado, essa mesma pessoa que teria cometido o crime contra o Yuri teria abusado sexualmente de 3 irmãos. Então já existe um histórico. E a família começou a perceber que algo estava errado quando viu que essa pessoa desapareceu do convívio exatamente no mesmo dia que o Yuri tinha desaparecido. Só que a família nunca pensou que o algoz, o assassino, estaria tão próximo. Ele teria sido denunciado pela própria companheira, que procurou a delegacia e repassou as informações. Quando a Gisele ouviu tudo isso, não aguentou, quis vir participar aqui com a gente do Cidade Alerta. Yara, difícil acreditar que essa pessoa estava tão próxima. Você nunca imaginou que pudesse ser ele. Não vamos dizer o nome agora, Gotino, porque a polícia pediu que nós, nesse momento, para não atrapalhar a investigação, não pudéssemos divulgar, que nós não trouxéssemos esse nome a público para justamente não atrapalhar a localização desse homem. Vocês não imaginavam que ele estava tão próximo assim? Não, nunca imaginei que a pessoa tão próxima pode ser tão cruel com meu filho. Você acredita que o Yuri pode ter sido abusado antes do dia que ele desapareceu? Possivelmente, eu acho que foi no dia que ele desapareceu e ele continuou com ele, e o medo dele entregar e meu filho entregar ele fez essa crueldade com meu filho. Ele tirou a vida do meu filho, um menino maravilhoso, que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que não fala bem do meu filho. E ele destruiu a vida do meu filho. Ele destruiu os sonhos do meu filho. Eu só peço que fique em cima do delegado para poder encontrar ele, esse assassino. Uma pessoa que no dia em que você começou a procurar o Yuri, sabia do seu desespero. Com certeza ele sabia, porque estava no Face, estava na televisão. Eu acho que ele ficou com medo e matou meu filho. Ele judiou muito do meu filho, muito. Você teve coragem de ir até o local mais cedo. Só não pôde ficar muito tempo. Você viu que seu filho foi bastante machucado, bastante agredido antes de morrer. Meu filho sofreu muito. Como uma pessoa tem coragem de judiar tanto de uma criança daquele jeito que ele fez? Ele não é ser humano. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Yara, o Gotino tem uma pergunta para você, Gotino. Obrigado, Dionísio. Yara, me perdoe, esse momento é um momento de muita dor para você, mas você resolveu falar, desabafar. Explica um pouquinho, sem falar o nome. A gente está atendendo aqui um pedido da polícia e eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho da investigação. A polícia já sabe quem é, isso é importante. Eu queria que você falasse, Yara, sobre esse rapaz que vocês acolheram em um determinado momento da vida, vocês ajudaram e ele se virou contra vocês, ele traiu vocês. Deixa eu só restabelecer o sinal, o sinal foi restabelecido. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi isso, quando vocês abriram as portas da casa de vocês para essa pessoa. A minha irmã colocou ele porque ele não tinha onde ficar e já como conhecia ele desde pequeno, foi criado junto, a minha irmã colocou ele dentro da casa dela, até ele arrumou um emprego. Ele arrumou um emprego, mudou, daí depois casou, tem 2 filhos, entendeu? Eu nunca ia imaginar que ele ia fazer isso, nunca passou pra minha cabeça, ele seria um monstro. Mas a minha casa ele nunca frequentou, nunca entrou dentro da minha casa. Agora, o que chama a atenção é que a polícia disse que o garoto mencionou para o assassino que ia contar tudo para a mãe. A relação do Yuri com a mãe era uma relação muito forte e muito verdadeira.
eles tinham uma relação que o menino, mesmo com 13 anos, ele era um garoto muito responsável. Ele era um garoto que falou, mamãe, um dia eu vou trabalhar, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou comprar uma casa nova para você. Esse é um garoto que saiu para soltar pipa nas férias escolares e não volta para casa. E aí a família descobre agora, aqui, há poucos minutos, que o assassino é do convívio da família, a família conhecia. E esse garoto, depois dele ser agredido, ele fala para o agressor, ele fala, eu vou contar para minha mãe. E o agressor se sente intimidado, fica perdido nisso e resolve matar o garoto. Essas são palavras do próprio delegado que nos deu uma entrevista aqui. Então, esse garoto, um garoto que todo mundo adora, um garoto que todo mundo convive bem, um menino educado, um menino bacana, que é morto de forma cruel. A mãe fez o reconhecimento do corpo hoje e reconheceu. Foi através de uma cicatriz, foi isso mesmo, Yara? Que cicatriz foi essa que você reconheceu o garoto? Ele brincando de fogueira, ele queimou o pé. Daí eu reconheci a cicatriz do pé dele. Yara. Porque ele judiou muito do meu filho. Yara, atenção. Depois da repercussão aqui do Cidade Alerta, o assassino do seu filho acaba de ser preso. Ele acaba de ser preso na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Tá? Eu acabo de receber essa informação. Tá? Ele está preso neste momento. A gente acabou de falar com a pessoa que fez a prisão. Tá? Dionísio, a gente acaba de receber essa informação, essa notícia. O assassino do Yuri está preso. A repercussão foi tamanha dentro do Cidade Alerta. Trabalho da polícia. Ele foi levado para a delegacia. Ele já está com a polícia. Então, em meio a essa notícia, em meio a essa tristeza, em meio a essa dor, nada vai aliviar, nada vai diminuir a sua dor, Yara, das tias também. Mas, se vocês queriam justiça, a justiça começa a ser feita agora. Ele está com a polícia. Isso é muito importante. Me dá imagens do local onde o Yuri foi encontrado. Um ótimo trabalho que foi feito hoje aqui pela equipe do Cidade Alerta, colocando ao vivo o delegado, mostrando o local, trazendo aqui a mãe, as tias, e depois do caso exibido aqui no Cidade Alerta, o assassino acaba de ser preso. Estou levantando o nome para colocar o nome dele no ar, porque o nome dele ainda estava sendo mantido em sigilo a pedido da polícia. A gente seguiu à risca aqui o pedido da polícia, porque a gente não quer atrapalhar as investigações. Muito pelo contrário. O que a gente quer é que a polícia consiga fazer o trabalho dela, porque se a polícia trabalhar, a polícia vai conseguir colocar os criminosos atrás das grades. O assassino está preso e vai continuar preso, Gotino, porque a prisão temporária dele já foi decretada, então ele está à disposição da justiça. Foi preso lá no Vale do Ribeira, na região de Registro, e será recambiado para cá. Ou seja, não há dúvida nenhuma quanto à autoria do crime, então ele vai vir para cá, vai vir para São Paulo e vai para essa região onde aconteceu o crime, e ele está lá em Registro e será recambiado para cá. Olha, o Bate vai dar um recado, em 30 segundos a Yara vai falar aqui no Balanço Geral, a mãe que acaba de receber a notícia que o assassino do filho dela está preso. Obrigado, Luiz Bate. Peço desculpas aqui que de vez em quando eu falo Balanço Geral, é Cidade Alerta, tá bom? Cidade Alerta nessa noite. Caso Yuri. Dona Yara, a senhora acaba de receber a notícia aqui da prisão do assassino do teu filho. Era o que vocês queriam nesse momento de dor e sofrimento, não é isso? É. Quero olhar na cara dele e perguntar por que ele fez isso. Você vai ter essa oportunidade. Você vai ter essa oportunidade de olhar na cara dele, porque ele vai ser transferido de Registro para Itapevi. A reportagem está pronta. Caso Yuri, um caso que se torna um caso de repercussão nacional. Yuri, 13 anos, durante as férias escolares, o que ele mais gosta de fazer é soltar pipa com os amigos perto de casa, Itapevi, na Grande São Paulo, quilômetro 32 da rodovia Castelo Branco. Ele é um menino atencioso, faz tudo o que pode para ajudar a mãe, Dona Yara. Na terça ele saiu para ir até a farmácia para comprar remédio para uma tia, voltou,
pegou a pipa, a linha, disse que ia até a quadra encontrar com os amigos, estava frio. A avó falou para ele ficar em casa assistindo o desenho, mas Yuri disse que voltaria logo. Passou a tarde com os amigos e desapareceu. Ele estava sendo morto por uma pessoa que a família conhece. Essa notícia de que a família conhece o assassino surgiu agora, há poucos minutos. O assassino, assistindo a TV, pressionado, acabou se entregando à polícia. Roda a reportagem, vamos ver. As buscas pelo Yuri terminaram na manhã desta segunda-feira, quando a esperança da família deu lugar à dor e ao sofrimento. O maldito tirou um sonho de uma criança de 13 anos. Né? Tirou o sonho, a infância de uma criança. Pra que isso, gente? Pra que tanto ódio nesse mundo? Pra que esse monstro fez isso? Yuri, de apenas 13 anos, perdeu a vida para a violência. Um choque, um desespero, uma vontade de pegar a pessoa que fez isso e falar pra ela: você não tem coração, você não tem coração. O corpo do Yuri foi encontrado perto de casa, em uma área de mata onde crianças costumavam soltar pipas. O corpo do garoto foi encontrado logo no início dessa segunda-feira, nessa área de mata, um local de difícil acesso para veículos que fica em um topo de um morro na divisa entre o Itapevi e Jandira. Um local que, para chegar com veículos é difícil, mas crianças conseguem chegar aqui caminhando. O local onde o corpo do Yuri foi encontrado fica a cerca de 2 quilômetros da casa onde ele morava com a família. E para chegar lá a gente tem que descer com cuidado por aqui. Passar primeiro por essa proteção de mata aqui, um muro natural que protege a região, e caminhar cerca de 2 minutos até um local cercado de pedras. E no meio dessas pedras é o local onde o corpo do Yuri foi encontrado. A família foi avisada por volta das 11 horas da manhã. A mãe, os tios, os primos, todos vieram correndo até o local em busca de informações. A gente consegue ver que aqui é um grande descampado. Passou a primeira parte de vegetação fechada, a área se torna convidativa para as crianças soltarem pipa. E é exatamente isso o que elas fazem. E segundo relatos da família, a Gisele, mãe do Yuri, ela fez questão de vir até o local. Recebeu a primeira informação e veio saber se o corpo que estava aqui era realmente do filho. Ela veio muito abalada, veio acompanhada dos familiares e, segundo esses familiares, quando ela chegou mais ou menos aqui, ela já viu uma multidão, algumas pessoas e policiais militares no local. O desespero dela, então, teria aumentado. Ela desceu correndo até as pedras que ficam ali embaixo. Daqui a gente já consegue ver o local onde o corpo do Yuri foi encontrado. A primeira informação é de que as roupas que estariam nesse corpo teriam as mesmas características, seriam parecidas com aquelas que o Yuri usava no dia em que desapareceu, no dia em que ele saiu para soltar pipa e não voltou para casa. A mãe se aproximou e, quando chegou aqui em cima, ela já começou a se assustar. Os relatos é que, de longe, ela já reconheceu parte do corpo do filho, principalmente as pernas. Aí o desespero aumentou. Ela desceu correndo, isso daqui, e veio até o local onde estava o corpo, que fica exatamente no meio dessas pedras. Nós vamos até lá mostrar que ali ainda ficou um dos objetos que o Yuri mais gostava, a pipa que ele usava no momento em que ele desapareceu. O relato dos policiais é de que a pipa foi encontrada exatamente ao lado do corpo. O Yuri estaria deitado ali entre aquelas pedras, bastante machucado, teria sido muito agredido e estaria com um saco amarrado na cabeça. Provavelmente morreu asfixiado logo depois das agressões. Aqui a gente ainda encontra
uma luva utilizada por peritos do IML, e o local onde o corpo foi encontrado é esse aqui. Estaria deitado aqui no local, a mãe não conseguiu se aproximar, dali de cima conseguiu reconhecer as pernas do filho, desceu só mais um pouco e viu uma cicatriz característica que o Yuri tinha em um dos pés. A partir daquele momento ela não teve mais dúvidas, era o Yuri quem estava aqui morto. O corpo foi encontrado nesse lugar, pedaços de madeira foram deixados aqui. A polícia tentou colher impressões digitais nesses pedaços de madeira, mas aqui ao lado, gente, nós encontramos, vem cá, Gilmar, uma vasilha com tampa. Provavelmente alguém comeu aqui, não se sabe se a pessoa que cometeu esse crime comeu logo após matar o Yuri, se alimentou aqui. E a colher que ele provavelmente usou continua aqui no local. Foi deixada para trás. Uma prova que poderia ser utilizada nesse caso, sim. Ficam aqui duas perguntas. Como Yuri chegou aqui no local? Sozinho ou arrastado? E a principal delas, por que ele foi assassinado? Eles bateram muito nele. Eu não sei quem foi o mal amado, um cara infeliz que fez isso. Entendeu? Eu não pude ver porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar ver o corpo do meu sobrinho, que a gente criamos com tanto sacrifício, a família sempre ajudando. Estirado assim, entendeu? Eu não me conformo com isso, eu não me conformo. Yuri era, segundo a tia, um menino carinhoso. Teve os sonhos interrompidos na última terça-feira. Ele é uma criança que falaram que ele tá aí por aí, e a gente, cada lugar que falava que ele tava, a gente ia. As pessoas falavam, ele tá em Amador, eu estava em Amador. Ele tá no Cardoso, tava no Cardoso. Mas eu sabia por dentro que o Yuri não ia tá deixando a gente nesse sofrimento. Eu já sabia que o Yuri não ia passar tantos dias fora. Um final trágico para uma história cercada de mistério. Não tem nem palavra para dizer. Esse animal, né? Porque não pode dizer que é um ser humano. Porque um ser humano jamais faz isso com uma criança. Porque sabia que a gente estava procurando, tinha esperança de achar ele. Até hoje não tinha esperança. Que só fosse uma molecagem de criança. Segundo a família, essas câmeras de segurança que ficam próximas ao local onde o corpo foi encontrado podem ter registrado o momento em que Yuri foi arrastado até o lugar. E eu tinha falado pro povo ali, tem câmera, gente. Ele passou por aqui. Por que no momento que viram, que nós demos conta que ele não estava, pedimos, essa câmera aqui, bate aqui, por que não vai saber que é o menino? Não quiseram dar pra gente a câmera. Durante as férias escolares, o que Yuri mais gostava era de soltar pipa. O garoto teria saído de casa para encontrar os amigos e não voltou. Ele só ficava aqui nesse local mesmo, perto da quadra. Aí depois ele sumiu. Mas o local é aquele onde o corpo foi encontrado? Não. O Yuri costumava ir lá naquele local? Nunca foi lá. Nunca é de lá. Você acha que ele pode ter sido arrastado até lá? Alguém deve ter arrastado, sim. Pra ter batido nele, feito aquelas coisas. Na época, conversamos com a mãe do garoto. Yara Gisele não escondia o desespero. Tem mais um. Só vai sossegar quando ele voltar pra casa. Só quando eu ver meu filho. Eu creio que meu filho tá vivo. Hoje a mãe precisou ser dopada. E tudo isso começou na última terça-feira, por volta das 2 horas da tarde, quando Yuri passou por esse portão, a casa onde mora, no Itapevi, e seguiria alguns metros caminhando até uma quadra que fica logo ali, em cima daquele morro, onde ele com alguns amigos soltariam pipa. Um lugar que ele conhecia, que ele costumava ir. Só que naquele dia, especificamente, foi diferente. O Yuri saiu.
O dia foi passando, 3, 4, 5 horas da tarde, começou a anoitecer e ele não voltava. A família achou tudo aquilo estranho, não era o comportamento do Yuri. Até que anoiteceu e ele não conseguiu voltar. A família acionou a polícia, as buscas começaram, os amigos começaram a procurar por Yuri em regiões próximas, Barueri, aqui mesmo no Itapevi, em Jandira, só que ele não foi encontrado. A família não imaginava que em menos de uma semana, a pior notícia que poderiam receber iria bater exatamente nesse portão aqui. Nas fotos, um garoto que parecia não sorrir. Yuri era o terceiro dos 7 filhos de Yara Gisele. Um garoto que costumava cuidar da família e também dos amigos. Pode ter sido atraído pelo assassino justamente por ser gentil. Ele fazia amizade muito fácil, por ele ser muito carinhoso, muito atencioso. Se pedisse algum para fazer um favor, ele fazia. Então, alguém de má fé, né? Fez essa maldade com ele. Aqui na delegacia de Itapevi, a polícia prefere não tocar no assunto, pelo menos por enquanto. Eu consegui conversar com um delegado titular aqui da unidade e a única informação que ele repassou para a nossa equipe é de que o autor da morte do Yuri já foi identificado. A polícia já tem foto e até um mandado de prisão emitido contra ele. Agora seria uma questão de tempo para conseguir localizar o homem que matou o garoto de apenas 13 anos. Quando isso vai acontecer, depende de como as investigações e o trabalho para tentar localizar esse homem vão acontecer. A polícia já estaria nas ruas, já tem o endereço, a foto, o mandado de prisão. Falta agora prender o assassino do Yuri. Na sexta-feira já identificamos o provável autor, chances de quase 100% de ser o autor do crime. Inclusive com prisão já decretada a nosso pedido. Mas por que Yuri foi morto? Infelizmente houve uma conotação sexual nesse crime e o menino foi violentado e iria dizer para a mãe o que aconteceu. O autor, para que isso não acontecesse, matou o menino. A família quer, antes de tudo, entender por que Yuri foi assassinado de uma forma tão brutal. Ele não era uma menina que usava droga, que bebia, era uma criança que tinha sonhos. Que o infeliz desse interrompeu um sonho de uma criança. Por que isso? Ele não tinha dinheiro. Por que ele foi fazer isso com uma família, destruir uma família toda? Muita dor e justiça. Porque a gente quer justiça. Ele não pode ficar impune. Hoje é o meu sobrinho, mas amanhã é outro, e mais outro, e mais outro, que já tá... Não só tem ele desaparecido aqui em Itapevi. Tem mais crianças. Que mãe chorando. E que a minha irmã não seja uma das estatísticas a chorar sem ter punição. A pessoa que fez isso. Atenção. Caso Yuri. Essas tias são guerreiras, a mãe é guerreira. E elas entraram aqui hoje no Cidade Alerta. Pediram por justiça, clamaram por justiça. E depois que nós mostramos o caso aqui, o delegado trouxe informações de que o assassino é do convívio da família. Esse assassino ligou para a esposa e disse que ia se entregar e acaba de se entregar na delegacia de registro no interior de São Paulo. Ele está preso neste momento. Eu já tenho aqui a foto e o nome. E eu vou mostrar para a família do Yuri, para a mãe do Yuri, a foto e o nome, e ela vai me confirmar se é realmente a pessoa que eles acolheram, que eles ajudaram. A gente segue com o caso Yuri. O assassino se entregou. Mostra a família aqui para mim, por favor. O Dionísio, que está fazendo um grande trabalho, vai seguir com a entrevista. Aqui está a mãe, aqui está a tia e tem também a outra tia, que é a Janaína e a Fernanda, as tias. Vou pedir para a outra tia se juntar ali com elas, porque eu quero mostrar agora a foto que nós recebemos e vou falar também o nome do assassino que acaba de se entregar. E vocês vão poder confirmar para mim se é a pessoa que vocês imaginavam, se é a pessoa que vocês acolheram, tá?
Vocês estão com... Dionísio, vocês estão com o monitor aí da Record? Estão com o retorno da Record aí, o vídeo? Estamos sim, estamos sim. Estamos acompanhando, sim. Então, eu vou mostrar agora. Pode colocar, por favor, Luiz Carlos da Silva. Este é o homem que acaba de se entregar à polícia no interior de São Paulo. Este é o homem que acaba de se entregar à polícia. E eu preciso que vocês me confirmem se é este o homem que vocês acolheram em um determinado momento da vida para ajudar. Ajudaram esse rapaz, ele não tinha para onde ir. A família abriu as portas da própria casa para receber este homem. Hoje ele é um homem casado com 2 filhos e ele teria agredido, violentado, abusado, matado o pequeno Yuri, que saiu para soltar pipa neste mês de julho nas férias escolares. A família não está acreditando que esse homem pode ter feito isso, porque essa família estendeu a mão a este homem quando adolescente. Essa família estendeu a mão a esse rapaz em um determinado momento da vida e ele retribuiu desta maneira com uma traição. Dionísio. Oi, Gotino. A mãe não está acreditando que é ele. A mãe não consegue acreditar. A família acreditava que era um desconhecido, um homem que pegou esse garoto aleatoriamente. E vocês vão se lembrar, Percival, você se lembra que eu perguntei ao delegado, eu falei, doutor, eu entrevistei agora há pouco o Aloísio Mendonça Neto, doutor, ele escolheu aleatoriamente um garoto na rua? Aí o delegado disse, não, Gotino, ele é do convívio da família. E o assassino estava assistindo, sentiu a pressão, ligou para a polícia e se entregou. Dionísio, pode tocar a entrevista, por favor? Acho que a mãe não está em condições de falar, vamos poupá-la, mas eu preciso da confirmação da tia para saber se este é o homem que elas acolheram em um determinado momento da vida. Janaína, o Gotino está perguntando se aquele homem que apareceu na imagem é o Luiz Carlos, é o acusado. É o acusado, Luiz Carlos. É ele. É ele. A Yara estava contando aqui, Gotino, que 2 dias depois, ele que já tinha desaparecido do convívio da família, foi visto passando pela porta da casa dela. Ou seja, ele ainda teve a coragem de voltar ao local onde a criança vivia, onde a família da criança vivia. No convívio, era uma pessoa que sempre foi fria, sim? Não, porque ele era uma pessoa normal. Você não jamais pensaria que era ele. Porque nem tanto, ele nem vai na casa da minha irmã. Ele morou na casa da minha outra irmã e minha irmã mora em outro lugar. Então, mas ele conhecia a rotina dali. Então, com certeza, ele já vinha observando as crianças. Infelizmente, o meu sobrinho estava na hora errada. Só para você ter uma ideia, Gotino, antes eles estavam me falando aqui que o perfil do Luiz Carlos era um homem, ao contrário do que se imagina, violento, com um comportamento estranho, ele era muito gentil. Era. Tanto que ele morou na minha irmã, ele não deu nenhum trabalho, nem nada, depois casou, teve filho, ficou um bom tempo desaparecido e agora veio essa. Dele aparecer e acontecer isso. Ele... Já ouvi falar, não tenho certeza, hein? Foi a mãe dele que falou que ele tinha abusado. Na verdade, ela tinha falado que ele tinha sequestrado. Ele foi denunciado por sequestro da irmã. Depois a mãe falou que ele tinha estuprado a irmã. O Gotino tem uma pergunta para você, Janaína. Entendeu uma coisa? O homem que é acusado de matar acho que minha irmã o Yuri era do convívio da família. O que eu quero entender agora, e pergunto para a tia do Yuri, quanto tempo este rapaz conviveu com a família? Quando ele chegou na família, ele era um adolescente, ele era menor, hoje ele é maior? Porque você disse que hoje ele é casado, e realmente ele é casado, a gente recebeu a informação que ele tem 2 filhos, ele já está com a polícia já está, inclusive, viabilizando a transferência dele de registro para Itapevi. Então, amanhã, com certeza, ele estará em Itapevi.
eu queria que você me falasse o seguinte, ele chegou com quantos anos? Quantos anos vocês tiveram de convivência com ele? Na verdade, quando a gente veio, que a gente não é daqui, a gente era de Caraguatatuba. Quando a gente veio morar, ele já morava, ele frequentava a casa da minha tia, que ele era afilhado da minha tia, né? E a gente conhecia a mãe dele, como a mãe dele teve história de ter muitos filhos e dar os filhos. E uma vez ela saiu, largou um bebezinho recém-nascido em meus cuidados. Na época tinha 12, 13 anos. E ela foi denunciada. A justiça foi, aí o Conselho Tutelar foi lá, tomou as crianças todas que era pequena, que ela tinha, e o Luiz Carlos não tomou porque ele vivia na casa da minha tia, que ele era afilhado da minha tia. Então ele ficou, até os vô dele, que era de idade, que não pôde ter responsabilidade por ele, não quis ficar com ele, aí ele ficou um tempo na minha tia, e com o passar do tempo minha tia falou assim que ele não queria nada com a vida, aí a minha irmã deu guarita para ele morar lá na casa dela. Só que a gente não esperava que ele ia fazer, porque como a gente conhece ele desde pequenininho, ele tinha uns 10 anos, a gente jamais pensaria que ele ia se tornar esse monstro. E sem escrúpulo. A gente jamais ia pensar que ele ia fazer isso com uma criança, porque ele, na verdade, ele nunca frequentou a casa da minha irmã. O inimigo está próximo? E eu acho que ele passou... O real inimigo, isso mesmo. O inimigo está próximo? O inimigo próximo de casa. Olha, quem diria... Esse caso teve uma reviravolta nas últimas horas. Que horas nós começamos hoje? 4h43. Nós entramos no ar com o caso Yuri. O delegado entrou ao vivo. E quando o delegado nos disse que o assassino era do convívio da família, essa notícia, essa informação caiu como uma bomba dentro dessa casa. Por quê? Porque essas mulheres que são guerreiras, são mulheres batalhadoras, são mulheres que, olha, para você criar uma criança hoje, para você manter uma família, não é fácil. Não é fácil. Se um só trabalha em casa, é uma dificuldade, tem que todo mundo ajudar. Essa criança sai para soltar pipa, não volta. Hoje, a criança foi encontrada, a mãe vai fazer o reconhecimento por causa de uma cicatriz que o menino tem. A mãe fala, sim, é meu filho, porque o garoto estava desfigurado. Para você ter uma ideia, eu não gosto nem de falar, mas é uma imagem muito forte. O garoto estava com um saco plástico na cabeça, quer dizer, ele foi executado depois de ser abusado. E aí, quando o delegado fala, Percival, que o garoto foi morto por alguém próximo à família, essa família muda. Essa família muda completamente, porque o sentimento era de dor e revolta, pedindo justiça. Mas quando eles recebem a informação de que era alguém próximo, eles se transformam porque eles não acreditam que isso pode ser real. É dor, é revolta e passa a ter uma angústia, passa a ter uma necessidade de saber quem é esse assassino que a gente conhece. E aí a gente perguntou, é parente, não é? A família não sabia. Até que vem a informação de que se trata de Luiz Carlos, um homem que foi acolhido pela família, que criou, ele foi criado ali, cresceu, constituiu a própria família, é casado, tem 2 filhos e foi lá abusar de um garotinho, matar um garotinho que ele conhecia, Percival. Não fecha na minha cabeça essa crueldade. É por isso que a família entrou em estado de choque. Agora o Yuri tem uma família grande. Você vê, é um total de 7 irmãos a família do Yuri. Então alguém próximo é uma surpresa, porque a ideia que se tinha é que ele saiu com aquela latinha com muita linha e a pipa para brincar lá com os colegas, empinar pipa. Isso é um prazer muito grande para um menino na idade dele. Você já empinou pipa, eu também. Agora, alguém ser próximo é sempre uma grande surpresa. Isso quer dizer que ele observava o Yuri há muito tempo e esperou para atacá-lo e teve prazer em atacá-lo. Sentiu alegria em torturá-lo. Me dá as imagens, por favor, do local onde tudo aconteceu. Ótimo trabalho da polícia. A polícia fez um trabalho corretíssimo. Ó, Gotino, mas ele se entregou. Ele se entregou depois das informações passadas pela polícia, divulgadas aqui no Cidade Alerta. O Dionísio está de parabéns pelo trabalho que fez com a família ali, trazendo as informações.
eu agradeço a participação da família aqui no Cidade Alerta, e o Cidade Alerta foi importante para que esse homem fosse preso. A nossa equipe de reportagem está se dirigindo neste momento. Amanhã nós teremos reportagens especiais sobre este assunto e a gente vai trazer aqui quem é este homem. Aí o local onde tudo aconteceu, férias escolares. Por isso, gente, que sirva de alerta para você, minha senhora, meu senhor, que está me assistindo. E às vezes você sai para trabalhar e deixa o teu filho. Tem que tomar cuidado, não andar sozinho, porque ele foi pego sozinho. Se alguém tivesse visto, teria avisado. Esse garoto, ele estava sozinho quando este homem o pegou. Esse garoto foi morto por uma pessoa conhecida, isso que é mais revoltante ainda, cruel demais. Uma pessoa que foi ajudada. Então, eu peço a sua atenção, você que me assiste. Esse é um momento, inclusive, de reflexão. Infelizmente, as nossas crianças não têm áreas de lazer, precisam criar atividades, precisam ir para locais muitas vezes perigosos. Nós não temos áreas de lazer. As nossas crianças têm que ficar agora ou com um celular, ou com um tablet, ou na televisão, ou brincando em algum lugar que pode oferecer algum risco. Não existem centros de convivência nesses períodos, julho e janeiro, nas férias escolares, não tem. Só quem tem dinheiro pode levar o filho para brincar em algum lugar. Infelizmente essa é a realidade, quem não tem sofre demais. Então eu quero agradecer aqui o Dionísio, quero agradecer a família, quero deixar todo o meu sentimento, porque eu tenho um filho dessa idade, meu filho tem 12 anos, eu estava comentando aqui que eu tenho um filho de 12 anos e não existe dor maior para uma pessoa de perder o filho, eu não consigo nem imaginar. Amanhã nós retornaremos com este assunto aqui no Cidade Alerta, é uma promessa, e nós vamos trazer reportagens especiais.